vamos lá. Missão e propósito. Existe uma confusão gigante em cima disso. Inclusive pessoas especialistas, coachings por aí, explicando errado sobre propósito. A minha camiseta já fala. Propósito. Você não define, você já nasceu com... Pedro, me explica isso melhor. É exatamente isso. Missão sim, missão você define. Você tem total liberdade para definir o que você quer. E é mais ou menos o seguinte, mais ou menos não, exatamente o seguinte. Dentro da sua missão é que você vai cumprir o seu propósito. Mas clarificar o seu propósito é primordial para essa nossa jornada de 12 passos. Quem te criou é que sabe o propósito pelo qual te criou. Então você não vai definir propósito, você só vai descobrir. Pessoas estão falando, não, pode demorar uma vida inteira para você conseguir definir o seu propósito. Não, ele já está definido. Você foi planejado antes da fundação do mundo. E o propósito pelo qual você foi criado já está determinado. É muito simples isso. E aqui você vai saber, eu vou te falar qual é o seu propósito. Deixa eu te dar alguns exemplos para ficar claro a diferença entre missão e propósito. Vamos lá. Uma caneta. Uma caneta, qual que é o propósito de uma caneta? Quem criou a caneta sabe o propósito que deu para ela. Criou a caneta já com um propósito. De qual propósito? Óbvio, escrever. Aí você pode pegar essa caneta, uma mulher, por exemplo, cabelo longo, fazer um bob e travar o bob com a caneta. A caneta está funcionando fora do propósito dela. Não foi para isso que ela nasceu. E aí você está da mesma forma. Você é um carro de Fórmula 1 que nasceu para andar a 300 km por hora e está andando no barro, está atolado no barro, como se você fosse um trator. Você não é um trator. Ou vice-versa. De repente você é um trator, mas está andando no asfalto, que não foi para isso que você nasceu. É por isso que você não flui como deveria. Se você não ativar o propósito dentro de você, você inclusive não terá acesso a tudo que está disponível para você cumprir o seu propósito. Você não está aqui por acaso. Quem te criou com propósito. Você já foi planejado. Não, Pedro, mas meu pai e minha mãe se conheceram apenas uma noite e eu nasci aqui. Eu sou uma obra do acaso. Não é. Os seus pais estavam cegos ao propósito pelo qual você foi criado. Mas acredite em mim, você tem um propósito. Você não é uma obra do acaso. Você foi planejado antes da fundação do mundo. Agora você está aqui no modo de sobrevivência, simplesmente sobrevivendo porque você não tem isso ativado dentro de você. O seu eu está distorcido, você vive o seu falso eu e vive no mundo falso que você criou. E agora, missão. Missão sim, você tem liberdade total para definir e escolher. Como é que você define sua missão? Depois eu vou fazer uma aula mais prática em relação a isso para você aprender a definir sua missão. Mas basicamente são 4 variáveis para você definir sua missão. Primeira variável, o que você ama fazer? Segunda variável, o que você tem competência para fazer? Terceira variável, como você pode ser pago por isso? E quarta variável, o próximo precisa disso? No centro dessas 4 variáveis está a sua missão. E missão, inclusive, você pode ter várias missões. Você tem uma missão só. Eu, por exemplo, tenho algumas missões. Você define, mas dentro de todas as missões, eu cumpro o meu propósito. De férias, eu cumpro o meu propósito. Pedro, eu estou ficando curioso, eu quero saber qual é o meu propósito. Segura a onda aí, daqui a pouco vai ficar tudo claro para você. Eu primeiro que preciso que você entenda essa diferença e que você tenha um propósito. Eu preciso que isso seja uma verdade muito forte em você para começar essa caminhada. Porque na próxima aula a gente vai falar do seu mundo. O seu mundo. Você criou um mundo falso para viver a partir do seu falso eu. Pedro, mas eu sei quem eu sou. Se eu perguntar quem você é, o que você falaria para mim agora? Eu sou José da Silva, sou engenheiro. Eu não perguntei o seu nome. Não perguntei sua profissão, eu perguntei quem você é. O seu mundo foi criado a partir desse falso eu, que a gente vai ver na próxima aula. Mas agora o que eu preciso que você entenda é isso. Propósito, você já nasceu com um. E eu vou, durante essas aulas, falar para você qual é o seu propósito e te ensinar a definir a missão. Mas eu precisaria primeiro que você soubesse essa diferença gigante que estão ensinando coisas erradas por aí. Falando que você, não, para você definir o seu propósito, você... Não, é muito menos romântico, muito mais espiritual e muito mais poderoso do que você pode imaginar, beleza? Então vamos para a próxima aula agora, que é o seu mundo. Essa aula agora eu vou começar a aprofundar realmente no conceito mais de neurociência ligado à parte espiritual, para você se entender e saber o mundo que você criou para você mesmo viver, que é um mundo adulterado. Por que isso? Eu tenho que falar isso. Porque é como se fosse um GPS. O GPS, a primeira coisa que tem que fazer é onde você está, para depois definir para onde você vai. E o seu mundo, onde você está hoje. Beleza? Então vamos para a próxima aula agora.